Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Amém. Ainda em pé, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo a Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Pastor, aonde está Filemão? Eu vou te auxiliar. Está entre os 31.173 versículos da Bíblia. Te ajudei? Vou ajudar mais ainda. Está entre Gênesis e Apocalipse. Melhorou? Vou melhorar mais. Vai para Apocalipse e vai voltando. Tá bom? Aí você vai encontrar. Filipenses é apenas uma epístola de um capítulo. Filemão é uma epístola de apenas um capítulo, por isso nós falamos versículos, por ser uma epístola apenas de um capítulo. O Cláudio, cadê o Cláudio que estava tocando aqui? Está por aí? Ô Cláudio, eu posso te alugar? Você pode vir tocar aqui? Você não cobra não, né, irmão? Né? Porque se eu não pagar, Jesus te paga, tá bom? Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Filemão, obrigado. Filemão, nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12, carta de Paulo a Filemão, os versículos 10, 11 e 12, amém? Eu acho que você já está situado. Se você trouxe a sua Bíblia, eu sempre faço esse pedido, que enquanto eu estiver ministrando e fazendo a exposição bíblica da palavra, mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos estar precisando recorrer aos versículos e textos que eu vou citar ao longo da pregação. Os crentes de Bereia faziam isso quando Paulo pregava. Então, que sejamos bereanos aqui nessa manhã, amém? Antes de ler, quero expressar a Deus minha gratidão por estar aqui pela primeira vez, cooperando com vocês. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcelo, que foi a ponte, que sempre está aqui, e ele falou tão bem dessa igreja. Ele disse: gente, só tem gente bonita nessa igreja. Você não deu um glória a Deus, mas tá bom. Que eu percebi um negócio aqui. O irmão levantou as duas mãos lá em cima, ó. Eu descobri um negócio aqui nessa igreja. É pecado ser feio aqui, né, gente? Pastor Diego, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela confiabilidade de ceder o altar de sua comunidade para que possamos apenas ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Sua esposa Cristina, Deus abençoe sua família. Quando o pastor disse aqui, meu filho estava louvando ao Senhor, disse: seu filho, o pastor está chutão, né, gente? É que quem vive no azeite, né, não envelhece, né, gente? Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. A minha esposa não pôde estar comigo pela manhã, porque eu, pastor, tenho uma agenda de verdade. Apesar da pandemia, ainda Deus tem nos agraciado para ser apenas uma caneta na mão do destro escritor que é Deus. E ontem eu estava em Cajamar, e nós tínhamos uma confraternização com os obreiros da nossa igreja. Não sou pastor local, então minha esposa foi trabalhar. Ela é veterinária. Eu casei com uma veterinária. Ela cuida de animal e eu cuido de gente. Não sei o que é melhor, né? Mas é melhor cuidar de gente. Apesar das pessoas estarem sendo traídas e traindo, nós acreditamos ainda no ser humano.
porque Deus é amor. Então nós acreditamos ainda. Eu sempre digo e brinco assim com ela. Então, eu tenho uma filhinha de 4 anos, a Helena. Então, é uma dinâmica muito grande para trazê-la, porque hoje eu prego agora, à noite, e eu moro bem pertinho de vocês, aqui em Santo André. É logo ali, né? Então, por isso minha esposa não está comigo, então faço sempre menção a ela, porque vai ficar gravado e ela vai saber que eu disse isso, que eu amo ela de coração. Bem? Filemão, versos 10 a 12, diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. O verso 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Tome seu assento com a Bíblia aberta. E que Deus nos dê uma boa palavra. Existem personagens na Bíblia que são emblemáticos, são conhecidos, são tão citados, que ao falar o nome deles, você já compreende um pouco da história, da biografia. Quando, por exemplo, eu falo de Abraão, logo você remete à expressão de pai da fé. Quando eu falo de Moisés, o maior legislador, profeta, você vai lembrar de textos, como por exemplo, em Êxodo capítulo 3, quando Deus o chama, e ali se revela numa sarça, que é um arbusto no deserto. Interessante que sarça é uma árvore, um arbusto que é de fácil combustão no deserto do Sinai. Quando você entra nas regiões ali do Egito, e Deus por bondade já me deu essa graça de visitar Israel e o Egito uma vez, a sarça é um arbusto que, por conta do calor do deserto, ela tem uma combustão natural. Mas a sarça que Moisés viu era diferente de todas. O texto diz que ela queimava e não se consumia. E a Bíblia diz que aquela visão, aquela sarça que queima e não se consome, chamou a atenção de Moisés, ao ponto que ele sobe a península do Sinai, e ali Deus fala com ele no meio da sarça. Era um homem que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Davi, por exemplo, quantas mensagens já você não ouviu sobre Davi? Aquele que tem o título de homem segundo o coração de Deus. A título de informação, se você estudar a cronologia bíblica, quando eu estava lendo isso, porque nós sempre ouvimos falar que Davi foi segundo o coração de Deus, e o foi, mas eu queria entender por que e quando Deus deu esse título a ele. Estudando a Bíblia, descobri algo, e eu chamo de pérolas da Bíblia, revelações que estão escondidas atrás da letra, do texto.
Davi, quando foi chamado homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, Saul estava reinando, e Saul já tinha 20 anos reinando em Israel. E agora pasme, Deus dá um recado a Saul: o teu reino será rasgado, não tenho mais parte com você, desobedeceste o Senhor, porém eu tenho escolhido para mim um que este é segundo o meu coração. Detalhe: Davi nem nascido era. Isso me faz entender que a minha história não começa na relação da minha mãe com o meu pai. A minha história começa na eternidade. Você não é obra do acaso. Você não é fruto apenas de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher. Você é fruto do sonho e do coração de Deus. A Bíblia nos chama de coroa da criação de Deus. Então existem textos, personagens que são emblemáticos. Agora, eu queria falar sobre esta epístola, sobre personagens que talvez você nunca ouviu, e se ouviu, talvez ouvimos pouco desses personagens ou desse personagem a preço. A título também de informação e de introdução, o apóstolo Paulo foi autor de 13 epístolas, 13 cartas. Alguns chegam a querer atribuir a carta aos Hebreus a ele, sendo ele o autor, e há uma discussão teológica que não nos cabe aqui nessa manhã discuti-la. Mas 13 epístolas são de autoria do apóstolo Paulo. E essas cartas são divididas. Por exemplo, existem cartas que Paulo dirige às igrejas, como a igreja de Corinto, como a igreja em Colosso, como a igreja em Filipenses, Efésios, Gálatas. Gente, leia, estude, mergulhe na carta de Paulo aos Gálatas. Que oceano de revelação Deus tem ali para você. Judeus que se converteram ao cristianismo querem continuar mantendo tradições judaizantes na igreja, aniquilando a graça de Deus, querendo manter a graça, a fé em Cristo, mas mantendo a circuncisão, por exemplo, como também ato de salvação. Aí Paulo chega e diz assim: ó, não é a circuncisão da carne agora eu circundo o coração de vocês. Então, são cartas dirigidas às igrejas, a fim de que essas igrejas sejam admoestadas, exortadas, e trazendo um senso de cristianismo, um senso de comunidade cristã para essas igrejas, orientando-as para que essas comunidades permanecessem firmes em Cristo. O centro é Cristo, o foco é Cristo, a espinha dorsal do nosso cristianismo é Cristo. Cristo tem em vós esperança da glória. Se estamos aqui nesta manhã é por causa de Cristo. Se você está sentado aqui nesta manhã é por causa de Cristo. Se você ainda está vivo e respirando este ar é por causa de Cristo. E Paulo vai escrever algo interessantíssimo, e adorando esse Cristo que merece toda a honra e toda a glória, lá em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, ele vai dar um hino de louvor a esse Cristo.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que fosse recompensado? Porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele. Você pode repetir comigo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao Cristo que vive nesta manhã aqui entre nós. Amém. Aleluia. 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 Cristo, a espinha dorsal da nossa fé. E Paulo, escrevendo estas cartas, também escreve como espinha dorsal do cristianismo. Existem também cartas que são chamadas cartas pastorais. São elas 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. São cartas que vão ser endereçadas, dirigidas a obreiros, pastores, como eles devem manter o padrão de ética, de exemplo. E Paulo vai ser bem cirúrgico quando escreve para obreiros. Se você não sabe cuidar da sua casa, como você quer cuidar da casa do Senhor? Se você não governa bem a sua casa, como Deus vai colocar uma igreja para você governar? Se você não pastoreia o coração dos seus filhos e esposa, como pastorear o coração dos outros? Aliás, o primeiro coração a ser pastoreado é o nosso, é o seu. Então as cartas pastorais são cartas que confrontam de maneira amorosa, mas de maneira incisiva, como devemos, pastores, obreiros, líderes, a nos comportarmos como exemplo. E a Bíblia vai dizer nestas epístolas, Paulo vai dizer: seja exemplo dos fiéis, no trato, no trabalho, no ir e vir. Agora Paulo vai escrever uma carta, chamada Carta de Paulo a Filemon. Todos nós sabemos aqui que Paulo, ele viveu duas prisões. A primeira prisão é chamada de prisão domiciliar, de onde ele escreve 4 epístolas, 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Escute isso. Todas as cartas que Paulo escreve, Paulo não escreve a próprio punho, pastor. Há alguém que está em Roma, lembrando que ele está preso em Roma, na primeira prisão, na segunda também. Mas na primeira, Paulo recebe visitas de cooperadores, de pessoas. Ele vai recebendo para ter notícias de como estão os irmãos espalhados nas igrejas que Paulo fundou e instituiu. Então, nessa primeira prisão, Paulo escreve estas epístolas que eu disse, mas há alguém que está escrevendo. Paulo fala, Paulo dita e alguém escreve. Se você pegar 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, quem escreve, segundo a história, as últimas palavras de Paulo, diante do seu martírio, da sua decapitação, foi Lucas. Ele escreve as últimas palavras de Paulo. Escute isso. Se você pudesse falar alguma coisa antes da sua morte, o que você falaria?
quais são ou quais seriam as palavras que você deixaria como legado na lápide, cravado ali na sua sepultura? Paulo, de muitas frases, ele escreveu a mais célebre de todas. Ele está indo para o corredor do martírio para ser decapitado, da morte. Mas ele está indo dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ô gente, a cabeça dele ia ser cortada, mas ele está indo em direção ao martírio dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que eu fiz não foi em vão. Eu sei quem tenho crido. Ele diz: desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não só para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Além de Paulo pensar nele antes da morte, ele pensa nos outros. Ah, merecia um glória a Deus, né? Mas vamos voltar para Filemão. A carta de Paulo a Filemão é a única carta, a única epístola que Paulo vai escrever a próprio punho. Ele faz questão de pegar uma caneta, molhar na tinta e dizer para aquele que escrevia: não, agora sou eu. Eu vou escrever esta epístola. E ele escreve endereçada a Filemão. Quem foi Filemão, pastor? Filemão foi um homem que Paulo havia ganhado para Cristo em uma das suas viagens missionárias. Morador da cidade de Colosso. A Bíblia diz que Paulo, quando passa em Colosso, entra na casa de Filemão e ali nasce uma igreja. Porque onde Paulo passava, Paulo formava seguidores de Cristo. Grave isso. Não forme seguidores para você. Não forme discípulos para você. Forme discípulos para Cristo. É claro que você é um modelo, é claro que você é uma inspiração, e deve ser, amém? Mas tudo converge para Cristo. Hoje vivemos uma geração, e a mesma geração que aconteceu lá em Corinto, quando alguém diz assim: ei, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu só gosto do culto de Pedro. E aí Paulo vai dizer assim: quem é Paulo? Quem é Pedro? Senão um que planta, merece um glória a Deus, o outro que rega, mas na verdade quem dá o crescimento é Deus. Gente, eu amo a vida do apóstolo Paulo. Abaixo de Jesus, no Novo Testamento, para mim, Paulo foi um dos maiores homens que essa terra pôde presenciar. Filemão, em Colosso, antes de conhecer a Cristo, ele era senhor de escravos. Naquele tempo, na cultura grega, ter escravos era parte da sua cultura. Pessoas que trabalhavam ali. Então Filemão tinha essa função. Mas quando Filemão conhece a Cristo, Filemão tem que fazer uma decisão, tem que tomar uma decisão. Eu agora não posso escravizar pessoas,
Eu agora preciso libertar pessoas. Só o pastor pegou aqui, ninguém pegou. Como é o nome da igreja aqui? Ah, obrigado. A Bíblia diz que Filemão agora, a história vai dizer que Filemão agora está numa incógnita. Eu preciso agora abandonar a minha profissão porque eu prendo pessoas, eu escravizo pessoas. Mas agora, conhecendo a Cristo, a minha função é libertar pessoas. O religioso escraviza pessoas. O religioso aponta o defeito das pessoas e as escravizam, colocando fardos pesados sobre os ombros dessas pessoas. Paulo, no capítulo, ou no versículo 1 da própria epístola de Filemão, ele vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ô gente, Paulo estava preso em Roma. Mas quando, se você dá um glória, merece um glória, mas pera, deixa eu falar primeiro, tá? Escute, Paulo está preso em Roma. Paulo está automaticamente à mercê da lei de Roma, encarcerado em Roma. Mas Paulo não escreve assim, eu prisioneiro de Roma. Paulo está dizendo assim, Roma prendeu meu corpo, Roma me encarcerou num lugar, mas eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de nenhum homem, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, porque eu sou mais livre do que todos. Eu venho nesta manhã para te dizer que você não pode ser um prisioneiro, que você não pode viver aprisionado em emoções passadas. Você não pode carregar esta bola de chumbo nos seus pés, que não permite você avançar, te escraviza. Conheço pessoas que são escravizadas pelo passado, prisioneiras da culpa. Porque eu não fiz isso, porque eu não tomei essa decisão antes, porque eu não fiz isso ontem, por quê? Filipenses capítulo de número 3, verso 13 e 14, Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo, em tempo de crise, eu prossigo, em tempo de pandemia, eu prossigo, em tempo de guerra, eu prossigo, avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu, o meu alvo é a glória, o meu alvo é a presença de Deus, o meu alvo é ganhar almas. E a palavra alvo, escute, a palavra alvo no grego é escopo ou scopus. Sabe o que significa alvo? Literalmente falando, é aquela linha de chegada quando um corredor atravessa. Paulo está dizendo: cruze a linha. Não, só o pastor entendeu aqui. Quem lembra daquela mulher? Eu não me lembro o nome dela e nem do ano, salvo engano é 94, Olimpíada de 94. Uma mulher, irmãos, ela correu a maratona e ela chegou à última. E ela veio como? Cambaleando. Me lembro como hoje. O estádio inteiro se levantou. Ela podia parar naquele momento, mas o estádio inteiro se levantou e começou a aplaudir aquela mulher.
Alguém se lembra do primeiro colocado? Mas todo mundo lembra dessa mulher. Cambaleando, ela chegou no final da linha. Deus não está preocupado se você é o primeiro, o segundo, o terceiro. Deus quer que você atravesse a linha de chegada. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai atravessar essa linha de chegada. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Apesar desse ano tão difícil, nós vamos atravessar. Ah, pastor, esse ano para mim está encerrado. É mentira! Nós vamos atravessar 2020. E se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, vamos romper e chegar a 2021 cantando e glorificando a Deus e dizendo que Ele está no trono. O céu não está em crise. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Gente, quem me conhece, vocês estão me vendo a primeira vez, não é jargão de pregador, não é. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã, e nós vamos romper, querendo os demônios ou não, querendo o diabo ou não, nós vamos romper em meio à crise. Muitas pessoas desanimaram, mas olha você aqui, de tantas guerras. Olhe para o retrovisor e veja o que passou. E sabe o que te acompanhou até hoje? A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Meu Deus. Mas deixa eu entrar. Eu não entrei em Filemão ainda, né? Vamos entrar. Pastor, o senhor falou de Filemão, que era o senhor de escravos, morava em Colosso. Mas qual é o personagem central da carta? Um homem chamado Onésimo. Onésimo no grego significa útil. Quem foi Onésimo? Existem pouquíssimas informações sobre esta epístola. Mas não é porque existem poucas informações que não deixa de ser uma epístola extremamente empolgante e apaixonante. Onésimo foi um escravo de Filemão. E em dado momento dessa vida de escravidão, ele se cansa. E ao se cansar, a história diz que ele furta algum bem da casa de Filemão, e ele tem que fugir. E a sanção da lei era que ele morresse pelo fato de ter roubado algo do seu senhor. Então, roubando, ele não fica em Colosso, ele viaja para Roma. Interessante que em Roma ele tenta ir para vários lugares. Como eu disse, a história ela nos dá poucas informações, mas uma informação que é extremamente relevante, e nós não sabemos como. Onésimo vai parar na prisão que Paulo está. Onésimo não conhece Paulo, Paulo não conhece Onésimo e nem sabe quem era Onésimo. Mas quando Paulo recebe Onésimo, Paulo não quer saber de onde ele veio, se ele é de sangue nobre, se tem carro zero, se tem casa em Alphaville. Ninguém deu glória a Deus, né? Paulo não está interessado nisso. Felizmente nós, os homens atuais, se impressionam com títulos, com cargos, com fachadas. Esquecemos que por detrás de tudo aquilo há um ser humano.
Nós somos tão taxados que a igreja, ela criou-se, ou criaram um rótulo que nós somos homofóbicos. Da onde tiraram isso? Nós amamos a todos, indistintamente. Podemos e devemos, como comunidade, como seres humanos, discordar da prática de tal. Mas o ser humano em si, pastor, dá para desassociar? Claro. Olhe para mim. Você está vendo? Filma aí, irmão. Dá um close aí, viu, irmão? Você está olhando para um testemunho vivo de um ex-dependente químico de crack, que com 17 anos chegou a pesar 35 quilos. Na rua onde eu morava, com a minha mãe, com a minha avó e meu avô, as pessoas diziam: esse aí é caso perdido, vai morrer nas drogas. Eu não roubava, meu negócio não era, meu negócio era droga. E isso há 26 anos atrás. Então você está olhando para um milagre vivo. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não tinha nem roupa para ir para a igreja, porque eu tirava a roupa do corpo, pastor, para vender. E eu me lembro que eu me converti no avivamento bíblico, meu primeiro culto, eu fui com um chinelo havaiana. E você lembra que naquele tempo a gente colocava, quando quebrava a correia, colocava um pré. Ah, você é desse tempo, hein? Ah. Peguei você agora, hein? Hoje não faz mais isso, a gente tem que comprar novo, né? Colocava um prego e eu não tinha, eu coloquei um prego. Mas eu me lembro que era um banco de madeira, o último banco. E eu com vergonha do chinelo, da minha roupa. Uma irmã chamada Verônica, uma senhora de cabelo bem grisalhinho, chegou em mim. Ô irmão, eu sinto o cheiro dela até hoje. Ela me abraçou e disse: seja bem-vindo, meu filho. Aquele abraço me conquistou. Você já viu que hoje a gente corre tanto que nem olhar no olho a gente olha? Agora a gente tem que olhar por causa da máscara. Ah, peguei você. E eu sou pentecostal, né? A gente é meio assim. E antigamente a gente pregava: Deus vai tirar a sua máscara. Hoje não pode pregar mais isso, né, irmão? Não pode. E ela me deu um abraço. Gente, a irmã Verônica me ganhou naquele abraço. Eu dizia assim: eu vou para o culto porque eu vou ouvir a palavra, mas eu vou ver a irmã Verônica. Está viva até hoje. De vez em quando eu vou lá para receber o abraço e lembrar do cheiro dela, para lembrar de onde Deus me tirou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onésimo furta e vai para Roma. Você já ouviu essa expressão cristocidência? Foi o que aconteceu com Onésimo. Ele foi parar no cárcere de Paulo. Paulo prega o evangelho para Onésimo e Onésimo se converte. Obrigado pelo seu glória, viu? Eu vou repetir de novo para ver se Onésimo se converteu ao Senhor. Onésimo recebeu Cristo. Onésimo agora não é mais um escravo. Onésimo agora recebe um título que Paulo dá a ele. Paulo abraça Onésimo. Paulo cuida de Onésimo. E Paulo não chama mais Onésimo de escravo.
E aí agora Onésimo vai contar a história da vida dele para Paulo, mais ou menos assim, e eu estou fazendo uma transliteração. Onésimo, da onde você veio? E ele disse, de Colosso. De Colosso? Eu estive lá pregando o evangelho. Você fazia o quê? Ele disse, antes de conhecer a Cristo eu era um escravo, e eu furtei algo da casa do meu senhor. É mesmo? Quem era o seu senhor? E Onésimo responde, Filemão. Parece que eu vejo Paulo tomando um susto e dizendo, Filemão? Filemão fui eu que ganhei ele para Jesus, Onésimo. Onésimo, o que você fez mesmo lá? Furtei. Então agora, como cristão, você precisa voltar e você precisa acertar as contas com Filemão. Só que olha que lindo, gente. Paulo descarta o escrivão e diz assim, me dá uma caneta, porque eu vou escrever uma carta e você, Onésimo, vai levar para Filemão. Interessante que o nome Filemão, ele vem da raiz filéu, que quer dizer aquele que ama, que também tem outra raiz, que é filema, que quer dizer o que beija. Então, Paulo agora molha a sua caneta na tinta e diz assim, Onésimo, eu vou escrever essa epístola, esta carta, e você vai entregar para Filemão. Só que agora você não vai mais como escravo. Você não tem mentalidade mais de escravo. Você não tem mais coração de escravo. Porque aqui, nessa minha prisão, você foi para mim um filho. E Paulo vai dizer no versículo 10, que foi um filho que Paulo gerou enquanto estava preso. Ô gente, isso aqui é lindo demais. Paulo está dizendo assim, Onésimo, o dia que eu entreguei, que eu apresentei Jesus para você, eu gerei você nas minhas entranhas. E agora você não pode ter mais mentalidade de escravo, coração de escravo, vida de escravo. Agora você é meu filho. Você não entendeu? Quem é pai e mãe sabe essa linguagem paterna. Eu tenho minha filhinha de 4 anos. Ô gente, quando ela faz uma traquinagem, a gente fica bravo. O nome da minha filha é Helena. Helena no grego significa trovão, relâmpago. Ela é tudo isso aí, irmão. Mas um amor de menina, que todos os dias eu digo a ela, todos os dias, você é minha melhor amiga, filha. Eu amo você do fundo do meu coração. Aí eu digo para ela, você é o que do papai? E ela diz, princesinha. Ai, irmão, isso quebra a gente, mano. Só que quando ela faz a traquinagem, eu tenho que admoestá-la. Hebreus 12, 7 e 6 diz, porque o Senhor castiga e açoita todo aquele que ama e corrige todo aquele que chama por filho. Filho precisa de 3 coisas: direção, proteção e limite. Mas interessante que quando o filho ele vai pedir alguma coisa para você, você pode estar bravo, ele fez traquinagem,
Mas quando o filho chega com aquele olhinho, dizendo assim para você: mamãe, papai, fala o que você quer. Não, no coração já está mole. É assim ou não é? E quando o filho quer alguma coisa, fala: mãe, como você está linda, mãe. O que você fez no cabelo, mãe? Pai, como você está musculoso. O que você quer? O que você quer? Me lembro um dia, pastor, que eu estava num lugar, já estou encerrando, num lugar, era um lugar de pastores em São Bernardo. Eu estava ali junto com o pastor Jorge Linhares. Na verdade, eu estava ao lado dele. Estávamos ali com pastores em comum, e o pastor Jorge Linhares ia ministrar. Mas antes do culto fizemos ali momentos de confraternização, isso já há algum tempo. E eu estava sentado ao lado dele, e eu me lembro que o telefone dele tocou, e era o filho dele. Eu estava do lado e comecei a entender a conversa. E aí o filho, depois ele falou na mensagem, o filho começou a ligar e falar: e aí pai, não sei o que e tal, e aí, e ele disse assim: filho, o que você quer? Fala logo o que você quer, pede o que você quer, para de ficar, eu lembro até hoje, ele disse assim: para de ficar mendigando para mim. Filho meu, não mendiga. Você é meu filho. O que você está precisando, meu filho? O que você está precisando, minha filha? Deus me trouxe aqui para fazer você lembrar que você não é um mendigo. Você é filho. Pare de viver com esta mentalidade de escravo, de pedinte, de mendigo. Você é filho do Altíssimo. Você é filho de Deus. E a Bíblia diz que o filho, quando pede ao pai, se pede pão, o pai não dá pedra. Se vós, sendo mau, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo aquilo que vos pedires. Paulo torna a dignidade de Onésimo de escravo para filho. E ele diz: volta lá com essa epístola, dizendo que você é filho, que você não é escravo, que essa sentença, porque havia uma sentença para que ele morresse, e a história diz que Onésimo volta para Colosso, mas ele volta com a carta de Paulo na mão. Ô gente, pega isso aqui, gente. Entre a sentença de morte, a carta de Paulo. Onésimo, você sabe que tem uma sentença. Interessante que naquele tempo dos gregos, quando uma pessoa devia, o credor, pastor, colocava uma placa no estabelecimento com o nome do caloteiro. Era o Serasa da época. Então todo mundo que passava via lá o nome do caloteiro. Só que ele não tinha como pagar. Então ele recorria, ou se você não entender isso aqui, irmão, ó, ele recorria ao Paracletos, que no grego é o consolador, advogado, ajudador, que no latim é advogadus ou advogadocos no latim. Então, aquela pessoa que não tinha como pagar,
chegava no Paracletos e dizia: eu não tenho como pagar, me ajude, me socorre. O advogado, o Paracletos, ia até o credor e dizia: está aqui, está pago, a dívida dele está paga. E o credor tinha que fazer o quê? Colocar uma placa dizendo que ele havia quitado a dívida. Por quê? Porque se ele fosse comprar em outro lugar, alguém ia dizer assim: não, você é caloteiro, você não paga. Não, já paguei, está lá, olha lá a placa. Você vai melhorar esse glória agora. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo diz assim, que havia uma cédula de acusação contra nós. Mas quando Jesus subiu na cruz, ele cravou essa cédula de acusação que era contra nós, e despojando principados e potestades, triunfou sobre eles. E lá em João capítulo 19, versículo 30, ele paga a nossa dívida dizendo: tetelestai, está consumado. Sua dívida foi paga. Levanta a cabeça, meu filho, levanta a cabeça, minha filha. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Estou no horário. Mas pastor, com a permissão, posso chamar o ministério de louvor? Cadê o ministério de louvor? Gente, eu fiquei impressionado aqui. Eu falei para o pastor, fazia muito tempo que eu não ouvia louvores assim. Vocês estão de parabéns aqui, viu, gente? Ministério de louvor aqui, tem um hino que eu gosto muito, que eu cantei quando eu fiquei 13 dias internado, faz 2 meses. Eu peguei tudo, viu, irmão? Eu não orava nem com a mão levantada, com medo de Jesus me puxar. Eu orava assim. Peguei Covid, mas foi sintomas leves. Minha vesícula ficou inflamada. Meu fígado aumentou. E tem gente que fala assim, pastora: não, a vesícula não serve para nada. Se está aí... Eu quase morri por causa dela, viu, irmão? E eu cantava lá 13 dias internado, sem poder ver ninguém. Minha esposa, minha filha, só por videoconferência. E eu cantava: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Vocês sabem esse hino? Não? Então pode cantar qual vocês quiserem. Eu estou encerrando. Ó, a carta de condenação e a carta de Paulo. Quando Onésimo chega, ele entrega a carta que Paulo escreveu. Ele abre. E dentre algumas frases, essas são as que mais mexem com o coração de Filemão. Filemão, peço-te por meu escravo Onésimo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi útil para ser escravo, mas aqui na prisão para mim e para ti foi muito útil. Quando você recebê-lo, recebe como se estivesse recebendo o meu coração. No versículo 17,
Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui, gente, é Bíblia. Isso aqui é empolgante. Paulo vai dizer assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele ou se te tem feito algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Se ele causou algum dano a você, põe na minha conta. Eu, Paulo, verso 19, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Paulo está dizendo assim: Filemão, perdoa ele. Sabe por quê? Porque ele conheceu o que você conheceu. E se eu tenho crédito com você, o que ele fez coloca na minha conta. Porque ele para mim agora é muito útil. E ele aqui se tornou um filho. E para encerrar de verdade, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 20, vai dizer que o filho sai, você conhece a história, e quando o filho volta maltrapilho, sim ou não? Só que o que me chama a atenção, pastor, é que quando o pai, ele avista o filho de longe, aprenda isso, não é o filho que corre em direção ao pai, é o pai que corre em direção ao filho. E na cultura judaica era vergonhoso um homem da estirpe daquele homem correr. Por quê? Porque ele tinha que levantar a sua roupa, mostrar as suas pernas, que para o judeu era algo que não deveria, não era cabível. Então ele vê o filho de longe e vê o filho maltrapilho. O filho não sai maltrapilho, mas volta maltrapilho, descalço, com fome. Mas quando ele avista o filho, ele sai correndo. Não está nem aí para os protocolos da religião. Ele só quer dar um abraço no filho. E quando a Bíblia diz, irmão, isso aqui é lindo. A Bíblia diz que ele abraça o filho, ele se lança ao pescoço. É como se ele cobrisse o filho e dá um beijo no filho. Sabe o que significa isso? Eu li um livro de um padre, eu não me lembro agora, Henry Nouwen, O Filho Pródigo. Se você puder comprar esse livro, compre. Henry Nouwen diz que quando o pai abraça o filho, sabe o que o pai está fazendo? O pai está dizendo assim, duas coisas. Primeiro, eu te amo. Não importa o que você fez, eu te amo. Não importa o que aconteceu, eu te amo. Não importa o teu passado, eu te amo. Não importa se você foi embora, eu te amo. E segundo, o pai abraça o filho para cobrir a vergonha do filho. Ô irmão, o pai está dizendo assim: se depender de mim, ninguém vai te ver maltrapilho. Ele leva o filho para casa e diz: tragam a melhor veste, tragam um anel, sandálias e o bezerro cevado. Diga bezerro cevado. Sabe o que é bezerro cevado? É um animal que é tirado do meio dos outros, ele é engordado, e se o animal pudesse pensar, ele diria: nossa, como eu sou especial. Mas mal sabia ele que ele seria comido. Então, escute isso.
como Deus te ama. Quando o filho sai, o pai diz para os seus servos: separe um bezerro e serve ele. Por quê? Porque eu vou fazer uma festa. Que festa? Porque eu sei que meu filho vai voltar. E quando ele voltar, o bezerro já vai estar cevado. Não tem lugar melhor do que estar aos pés do Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nesse espírito de filhos que somos, tira essa capa de escravo, essa mentalidade de escravo, essas tendências de escravo, essa vida de escravo. Cristianismo é liberdade em Cristo. A religião diz: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a graça diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A graça é a disposição de Deus em nos livrar de todo mal. A graça não é apenas nos livrar do inferno, mas é livrar o inferno de dentro de nós e vivermos uma vida abundante, irmãos. Tem luta, tem tribulações, mas existe um espírito de filho sobre nós. Então, como filhos, não como escravos, não como mendigos, mendigando amor, mendigando afeto. Tem gente que vive assim, mendigando amizade. Não, você não precisa, você é filho. A carta de condenação já foi rasgada, a dívida foi paga, e agora você ora como filho, e Jesus nos ensinou a orar: Pai Nosso. Orabacachandaracalamás. Levante as suas mãos, vamos adorar a Deus.